Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. A 8 de dezembro de 1870, o Papa Pio IX, através do decreto chamado Modum Deus, declarou São José padroeiro universal da Igreja. E querendo assinalar os 150 anos desta declaração, no passado dia 8 de dezembro de 2020, o atual Papa Francisco não só nos ofereceu uma carta apostólica, a Patris Cordis, como nos propôs viver um ano sob a inspiração de São José. Esta figura de segundo plano, como ele lhe chama, mas de uma importância fundamental para a história da salvação. Em termos históricos, estes não são os únicos documentos do magistério da Igreja sobre São José. Encontramos outros. Por exemplo, a encíclica Quam Pluries, do Papa Leão XIII, consagrada à devoção a São José, ou a exortação apostólica do Papa João Paulo II, Redemptoris Custos, que assinala o centenário da declaração de Pio IX. Contudo, em diversas circunstâncias e em muitos outros documentos, a figura de São José nunca deixou de estar presente em declarações, discursos, mensagens dos diversos pontífices que têm estado à frente da Igreja nestes últimos 150 anos. E se a devoção popular o levou a considerar São José como o padroeiro ou protetor da boa morte, o magistério da Igreja, após a declaração oficial de 1870, apresentou São José como padroeiro de outras realidades, outras dimensões da nossa vida humana e da vida da Igreja. E assim encontramos o Papa Pio XII a declará-lo padroeiro dos trabalhadores no 1º de maio de 1955. Outros documentos apresentam São José como modelo para os sacerdotes, para os seminários, em profunda ligação com a vida, sobretudo, contemplativa das ordens religiosas. Ainda em termos históricos, é bom que não tenhamos, digamos assim, passado ao lado, ou que não se passe ao lado, de que o Papa Pio IX escolheu em 1870, o dia 8 de dezembro, para declarar São José padroeiro da Igreja, porque esta data tem uma profunda ligação simbólica com a festa da Imaculada, que ele próprio tinha declarado em 1854. Portanto, Maria e José, a Imaculada Conceição e o Castíssimo Esposo estão intimamente ligados. Formam como que um espelho um do outro. E é neste sentido e com esta profunda relação que o Papa nos convida a viver este ano dedicado a São José e à família, como uma unidade que não pode ser desvinculada. E os diversos capítulos da Carta Apostólica Patris Cordis conduzem-nos, através de São José, a valores e virtudes que devem estar presentes no homem e na mulher, quer eles constituam uma família, quer vivam solteiros, pois a paternidade e a maternidade são realidades constituintes de todo o ser humano. O primeiro capítulo da Carta do Papa, o Pai Amado, coloca-nos face à devoção de que São José foi objeto ao longo dos séculos. A atenção e a devoção que diversos santos lhe prestaram, como Santa Teresa d'Ávila, que certamente foi uma das maiores difusoras deste homem humilde e simples, silencioso, a quem ela recorria nas suas dificuldades. A quem o Papa Francisco nos diz que também recorre para obter resposta a alguns dos problemas com que é confrontado. Como sabemos, tornou-se rapidamente popular a imagem da sua devoção,
Um São José deitado a dormir, que é uma expressão plástica e artística das poucas referências que encontramos nos Evangelhos. As fugazes referências evangélicas a São José têm sempre como quadro o seu sono e os sonhos, nos quais o anjo lhe indica o que fazer face aos mistérios e desafios que tem diante de si. Podemos, pois, considerar que desde o primeiro momento o Papa Francisco nos convida a acolher São José nas nossas orações e devoções, se ainda o não tínhamos presente. E falo tendo como referência um outro José, o José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos, que por causa da sua capacidade de ler os sonhos, é conduzido à intendência do governo do Egito, e no qual se deposita toda a confiança para a resolução dos problemas. A ordem do faraó é sempre ir ter com José e fazer o que ele disser. Também o Papa Francisco cita na carta Patris Quartus. O segundo capítulo da carta do Papa, Pai na Ternura, apresenta-nos certamente um dos maiores desafios dos nossos tempos, estes tempos de pandemia, confinamento e distanciamento que estamos a viver. O desafio da ternura. E quando olhamos para as pinturas que nos representam São José como menino, como por exemplo a do Guido Reni, que está no Museu do Hermitage, em São Petersburgo, e que é certamente das mais conhecidas a nível popular, vemos a ternura que se expressa entre aqueles dois seres. Um pai idoso, cujas farfalhudas barbas as mãos do bebê parecem acariciar. Há uma intimidade, um calor que se dimana daquelas mãos e, sobretudo, daqueles olhos que se contemplam mutuamente. Um acolhimento um do outro, que, sabemos, obrigou à mudança de planos e projetos. Os planos e os projetos de São José. Estamos diante da fragilidade, a de um quase recém-nascido, a de um idoso, mas uma fragilidade que partilhada se ultrapassa, provoca um enriquecimento, um fortalecimento mútuo. O Papa Francisco convida-nos nesta virtude e experiência da ternura de São José a fazermos o mesmo, a acolhermos o outro na nossa fragilidade e na sua fragilidade, tanto a vida nascente como a vida terminal. Afinal, a sentir o calor humano, o calor que dimana do corpo de cada um de nós e, inconscientemente, nos alimenta e fortalece. Necessitamos profundamente da ternura uns dos outros, de nos sabermos cuidar e até tocar. Nestes tempos, temos que reaprender a tocar o outro sem medo. Pai na obediência é o título do terceiro capítulo da carta do Papa Francisco e coloca-nos diante da docilidade de São José face às palavras e indicações do anjo em cada sonho. Como nos narram os dois primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus, São José não diz nada, não questiona, apenas escuta, levanta-se e realiza o que lhe foi indicado que fizesse. José tem confiança plena na palavra, uma confiança que não se exprime em outras palavras, mas que se expressa e confirma nos gestos, nos atos concretos que realiza. Inevitavelmente, somos obrigados a estabelecer a ligação com o primeiro elemento da longa genealogia que São Mateus apresenta. Abraão, que obedece às indicações de Deus para deixar a sua terra, que recebe um filho na sua velhice e que, em determinado momento, é solicitado a sacrificar. E quando questionado por Isaac sobre o cordeiro para o sacrifício, Abraão responde que Deus providenciará. José é o homem que termina a linhagem genealógica e no qual, podemos dizer, desagua esta confiança de que Deus providenciará.
É esta confiança total e filial na palavra de Deus que leva a que lhe seja confiado o Verbo de Deus. Afinal, quem poderia ser pai do Verbo na terra, senão aquele que tinha uma confiança total na palavra de Deus? São José, como pai no acolhimento, é o quarto tema, ou capítulo, que é apresentado pela carta do Papa Francisco. E coloca à nossa meditação esta dimensão e necessidade de acolher o outro. Como José acolhe Maria, como José acolhe o menino, como acolhe as diversas realidades e desafios da vida, que podem alterar completamente os seus planos, os seus sonhos e projetos. Um acolhimento que não pode ser uma resignação passiva, como podemos ser tentados a viver, mas um acolhimento ativo que nos leva a acolher um dom, uma oferta, uma aventura desafiante. Podemos aqui voltar ao outro José do Antigo Testamento, que em cada momento e em cada acontecimento da sua vida nunca perde a confiança de que Deus o acompanha, de que os acontecimentos têm todos uma razão de existir, uma lógica incompreensível no momento e que nos ultrapassa, mas que se dirigem a um fim. E no caso dele, de José do Egito, foi o de ter a possibilidade de acolher a família, os irmãos que o venderam, num momento de fome, e ser por isso, para eles, fonte de salvação. A coragem criativa é a virtude que o Papa ilumina em São José no 5º capítulo da carta Patris Cordis. Uma virtude que se relaciona inevitavelmente com a virtude do acolhimento, do capítulo anterior, e a luta que todos temos que fazer contra a atitude de resignação. Ao lermos os Evangelhos e o que nos relatam da necessidade de José e Maria irem recensear-se a Belém, quando Maria está prestes a ser mãe, a falta de acolhimento e um parto que acontece num estábulo, a necessidade de fugir para o Egito e, passados uns anos, de regressar a uma terra que certamente já tinha mudado em muito, somos obrigados a acreditar que São José foi, de facto, um homem com uma coragem tremenda e uma grande criatividade. Ter que encontrar as respostas adequadas no tempo certo não deve ter sido, certamente, nada fácil. E nesta coragem criativa, não podemos deixar de pensar também na educação do menino e no adolescente Jesus. Afinal, àquele carpinteiro de Nazaré foi-lhe solicitado e confiado o trabalho de aplainar, talhar, amaciar, encaixar as peças, envernizar a humanidade do Filho de Deus. Por isso, não é de estranhar que Jesus fale da diferença do trato que se pode dar à madeira verde ou à madeira seca. José não transmitiu a Jesus apenas a profissão de carpinteiro. Foi o carpinteiro da experiência humana de Jesus, daquilo que os homens, afinal, podem fazer uns aos outros. No 6º capítulo da carta do Papa Francisco, São José é-nos apresentado como o pai trabalhador, trazendo-nos o Papa Francisco à memória esta proteção dos trabalhadores e a dignidade do trabalho humano que marca a doutrina social da Igreja desde o Papa Leão XIII e a sua encíclica Rerum Novarum. Num tempo como o nosso, em que o trabalho humano, tal como o conhecemos, está a sofrer profundas transformações, é importante e urgente que não se perca a noção da necessidade para a dignidade do homem que merece comer do trabalho das suas mãos, mas também como esse trabalho representa a colaboração do homem na criação de Deus. Neste sentido, é bom recordarmos a parábola dos trabalhadores e como Jesus nos diz que a cada um é confiado um talento, uma oportunidade
uma missão de acordo com as capacidades de cada um, para que produza, para que se realize pessoalmente e colabore na obra de Deus, na construção de um mundo melhor, naquilo que chamamos o reino de Deus. Quantas vezes não nos esquecemos dos nossos dons, como deixamos passar ao lado as oportunidades de construir alguma coisa, de, com os nossos irmãos, nos lançarmos num projeto diferente e sermos sinal de esperança. Necessitamos também, certamente, aqui alguma da coragem criativa de que já falámos que São José possuiu. O 7º e último capítulo do Papa Francisco, sobre São José, apresenta-nos um pai na sombra, uma dimensão que nos remete para o silêncio de José nos Evangelhos, para a sua passagem fugaz, quase sempre à sombra de Maria, como se não tivesse personalidade própria. No entanto, este é o capítulo e o tema que mais conexões estabelece com a vida familiar, com o papel do homem enquanto pai no seio da família. E passo a citar. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurar nem prender ou subjugar, mas torná-lo capaz de opções, de, em liberdade, partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, tenha colocado também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é uma síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. À luz desta citação da carta do Papa Francisco, esta citação textual, podemos e devemos pensar na parábola do filho pródigo e no papel e na atitude do pai, que aceita o pedido do filho para repartir a herança, os bens que lhe pertencem, que acolhe sem questões ou objeções a partida do filho, que o acolhe de volta de braços abertos e sem qualquer condenação. Bem pelo contrário, reintegrando-o em todos os seus direitos, devolvendo-lhe toda a sua dignidade. Tal como o pai da parábola, José vive a sua missão num espírito de liberdade, de dom, em que nada reserva para si, mas libertando-se de toda a pretensão de posse ou de propriedade, realiza um serviço, uma missão, muito mais fecunda, uma missão cujos frutos são a beleza e a alegria, experimentados por ele próprio e pelo outro. Por isso, a beleza e a alegria da casa de Nazaré, da família que nos é apresentada como modelo, porque, como se dirá mais tarde, da Igreja nascente, nos Atos dos Apóstolos, nada tinham como o seu, mas tudo era comum a todos. Em 1657, o grande orador, eclesiástico francês Bossuet proclamou um sermão sobre São José e teve um tal impacto que a rainha quis ouvi-lo pessoalmente, privadamente. Nesse sermão, perguntava como São José podia amar Jesus com um coração de pai quando ele não era verdadeiramente o seu pai. A partir do Salmo 32, em que se diz que Deus forma o coração de cada um, Bossuet responde que foi a mão de Deus que formou o coração de José na paternidade e o coração de Jesus na filiação. A um deu um coração de pai e ao outro deu um coração de filho. E por isso Jesus obedece a José e José exerce a sua responsabilidade de pai. Assim, ao procurarmos imitar São José nas diversas dimensões que o Papa Francisco nos apresenta,
Não podemos deixar de pedir a Deus que nos conceda, também a cada um de nós, um coração de pai ou de mãe, um coração de amigo ou de irmão, um coração casto, como o de São José, que nada tinha como seu, mas, como sendo tudo de Deus, um coração moldado à missão a cada um é chamado, na fidelidade e na alegria desenvolve a mansidão e a humildade que Jesus também nos convida a aprender de si.